Olá, meus amados, seja muito bem-vindo para esse primeiro módulo que nós vamos aprender aqui como começar um trabalho de missões do zero. Não importa o tamanho da sua igreja, congregação, nós vamos vencer. E olha, nós vamos ver nesta aula aqui 6 dicas de como a gente pode desenvolver esse trabalho de missões do zero. Tá conectado? Vem comigo! Muito bem-vindo à nossa primeira aula, como iniciar um programa de missões do zero na minha igreja local. Primeira coisa, comece orando, pedindo a Deus por algumas pessoas para caminharem contigo nessa nova etapa de missões. Meus amados, sem oração não tem resultado. Sem oração você vai gastar muita energia. Sem oração não vai ter bons frutos. Então é muito importante, comece orando a Deus. Deus, me dá discernimento, me mostra quem são as pessoas que eu devo me aproximar e convidá-las. Ó Deus, me ajuda, Senhor, para eu poder realmente alcançar pessoas que estão desejosas de trabalhar contigo. E é incrível, amados, Deus vai te mostrar pessoas, você vai se aproximar de pessoas, porque não é um programa que vai ter um evento e acabou. Nós vamos desenvolver um programa de consciência missionária para a igreja local, e isso é um processo lento, contínuo e progressivo. Então a oração é a chave que muda. A oração pela obra missionária é muito importante, porque se você não tiver tempo de oração, vai ser empolgação, tudo acaba. Oração é chave. E olha, você precisa ter um tempo, a gente chama de HDL. H qual é o horário que você vai orar? D de dia, todo dia, no mesmo horário, em um local. HDL é como você vai tirar exame de sangue para você ver como é que está a sua saúde. A oração é um termômetro que mede a saúde espiritual, o fervor, a chama acesa missionária. Então, oração é importante. Não deixe de orar pelas pessoas, pelas suas necessidades, pelo seu pastor, pela sua igreja. Não deixe de orar e colocar diante do trono de Deus as pessoas que vão caminhar contigo. Elas precisam sentir que a batida do coração ela está no mesmo ritmo, na mesma pegada e na mesma direção. Combinado? Oração é fundamental. Você já ouviu aquela frase? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Perfeito? Maravilha. Segunda dica preciosa aqui, a primeira oração, a segunda dica é: comece a comprar alguns livros e reúna uma vez por mês para trocarem experiências. Queridos, quando você começa a ler alguns livros, eu vou citar alguns porque você vai perceber que existe uma lista com essa sugestão de 20 livros que você pode adquirir. Tochas de Júbilo. É um livro fantástico, eu não vou nem dizer o que se trata, porque você vai começar a ler sobre este livro, você vai ficar empolgado, você vai querer ler o livro no mesmo dia, para saber de como é que termina. Por essa cruz te matarei, é o livro do meu chamado, Bruce Wilson. Livro fantástico, que você vai ficar impressionado como que um homem entra numa cultura indígena e comete tantos erros, aprende tanto e ganha tanto o coração de um povo. Por essa cruz te matarei. Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Queridos, esse livro é para você ler a cada 2 anos uma vez. Ele tem experiência desse pastor Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos no Canadá. E é uma igreja apaixonada por Deus, por pessoas, pela obra missionária. Então, esses livros, o que é que você vai fazer? Compre os livros, empresta para cada pessoa que vai participar da sua equipe como voluntário, pede para ler, e aí depois de 1 mês você se reúne. E aí faz círculo, não deixa a mesa atrapalhando vocês,
olho no olho, aquele ambiente saudável, gostoso, e pede quem gostaria de compartilhar. Um mês vai ter gente que leu, vai ter gente que começou, mas não terminou, e vai ter gente que não leu. Não há problema. Não é para constranger, é uma troca de experiência, é um tempo de oração por aquilo que Deus está realizando, vai realizar na sua igreja, na sua vida. E aí deixa que cada um vai compartilhar. Olha, é incrível quando as pessoas vão lendo e compartilhando. Elas vão dizer o que mais impressionou, mais marcou a vida delas, o que mais chamou a atenção. Elas vão dizer, olha, como é possível alguém abrir mão de tantas coisas por amor a Cristo. Eles vão ver a Deus se revelando ali na vida das pessoas. Queridos, é contagiante. É gasolina no fogo da fogueira. Então, quando você faz isso, você não precisa ouvir o testemunho de todo mundo. Naquele encontro de 1 hora e meia, você põe 2, 3 pessoas para falar. E com tempo de oração juntos, trocando ideias, planejando o que vocês vão fazer, com certeza vai ser pouco tempo. Terceira dica, oração, livros, agora então vídeos. Tem um tempo para assistir alguns vídeos, também está indo uma lista e material complementar, lista de vídeos. Por exemplo, Uma Chama na Escuridão, um vídeo que você não pode deixar de assistir. Ele vai contando a história de um missionário que você já ouviu falar, um missionário que foi para um campo bem desafiador, né? Um campo em que ele chega, ele se depara o seguinte: eu não sei o que fazer, eu não tenho treinamento, eu não tenho preparo, mas eu tenho convicção do meu chamado. E ali ele vive experiências inacreditáveis, vai mexendo com você, vai trazendo você para uma nova realidade e um novo momento. Então você pode assistir com um grupo, né? Você vai ter um tempo de testemunho, um tempo de oração, e um desses dias, desses encontros, vocês vão assistir juntos. E você pode distribuir o filme do mês, o livro do mês é esse, e você vai alimentando as pessoas com a chama missionária. Essa equipe que vai caminhando contigo, você não pode deixar solto, precisa estar junto, uma vez por mês, pelo menos. Se você puder toda semana, é o ideal, mas uma vez por mês vocês se encontrarem, será fantástico. Então, a oração, livros, vídeos. Quarta dica: no dia de trocarem experiências, quem desejar falar e compartilhar do que leu, no dia de trocarem experiências, deixe que quem desejar falar e compartilhar do que leu e como podemos aplicar isso à nossa vida. Outro pode compartilhar como aceitou Jesus. Não há necessidade de que mais do que 2 compartilhem sobre o livro. Haverá muitas outras oportunidades. Queridos, essa dica é preciosa. Você precisa conhecer as pessoas. E aí, cada um pode testemunhar como aceitou Jesus, como encontrou Jesus. Você vai perceber que essa equipe que está sendo montada, é muito importante vocês se conhecerem. E uma das melhores coisas é saber como aceitou Jesus, como chegou naquela igreja, a igreja que você pertence. Então, isso daí, essa dica é preciosa demais para conhecer. Antes de você pedir algo, ganhe o coração da pessoa. Antes de você fazer qualquer pedido, deixe claro que por amor, nessa caminhada com o Senhor. Perfeito? Próxima dica: uma vez por mês, você pode fazer um culto de missões. Você já tem caminhado orando, você já tem caminhado lendo o livro, você já tem caminhado assistindo o vídeo, você já tem caminhado compartilhando testemunho do livro, aceitando Jesus. Nessa quinta dica, é importante você começar a organizar um culto missionário. Olha a sugestão que eu te dou para uma ordem de culto. Você pode colocar música, recepção de boas-vindas, né? A oração, comunicação do motivo por que estamos aqui, mais os 3 cânticos de louvor, adoração voltado para missões, né? Pode ser missões no Brasil ou no mundo. Coloca um testemunho, coloca um vídeo
né, de alguém, coisa curta, 3, 4 minutos, uma palavra e desafio para quem desejar aceitar servir ao Senhor em nossa equipe. E olha, nesse culto missionário, você precisa decorar. E a decoração pode ser de acordo com o tema. Por exemplo, você vai fazer o primeiro culto sobre o Rio Grande do Sul. E aí você coloca a bandeira do Rio Grande do Sul, decora. Se tiver gente com roupas típicas, beleza. Cartaz com pedidos, necessidades, realidades, problemas. Então você pode colocar. Uma outra sugestão de culto ou tema é do Chile, aqui na América Latina. O outro no Egito, na África. O outro em Portugal, na Europa. O outro no Vietnã, na Ásia. Cada culto você vai abordando um continente. Começa no Brasil, ou pode ser até estadual, no caso Mato Grosso do Sul, e você vai ampliando no seu estado, sua nação, América Latina. Aí você pega o continente africano, pega o continente europeu, asiático, a Oceania, América do Norte, Alasca, Canadá e assim vai. Então é importante você ter temas, e esses temas precisam estar conectados. As músicas, as pessoas que vão ministrar, né? Você pode colocar comidas típicas. Se for, no caso que eu citei, Rio Grande do Sul, comida gaúcha. Pede para um missionário da ajuda de missões nacionais gravar um testemunho. Coisa de 3, 4, 5 minutos, não mais do que isso, e manda para você. Pode ser pelo WhatsApp, se ficar pesado, pelo WeTransfer, que é um sistema que pode transferir, independente do tamanho, para você pelo e-mail. Então, percebeu? O culto, ele precisa ter uma palavra desafiadora, a decoração, e as pessoas que virem à frente e aceitarem, você precisa tomar nota do nome, telefone, o e-mail, e aí dizer, olha, uma vez por mês, um sábado ou o dia que for, nós estamos aqui de tal a tal hora, e você é nosso convidado. Assim você vai ampliando a sua equipe para desenvolver estratégias missionárias para a sua igreja local. Lembre-se, a gente começa pequeno e aí vai crescendo. Precisa ter uma base sólida para superar todos os obstáculos, as dificuldades que a gente vai encontrar pela frente. Com certeza nós vamos encontrar. Mas olha, fica firme que vai dar tudo certo. Sexta dica. Procure uma igreja, uma congregação pequena em cidades próximas para você, com alguns, doar um fim de semana para servir, evangelizar, trabalhar com os jovens daquela comunidade. A igreja local entra com a hospedagem na igreja ou na casa dos irmãos e a sua igreja faz o levantamento de comida e vocês doam tempo, talento para servir o Senhor, o que oferecer. Percebe? Então, nesse trabalho, é o primeiro trabalho que vocês vão fazer. Vocês vão sair da zona de conforto de vocês e vocês vão pegar uma congregação, uma igreja filha de vocês, que pode ser na mesma cidade, algo próximo, ou algo numa cidade mais próxima. Vocês vão doar tempo, vocês vão começar a viver experiências, e as experiências marcam para o resto da vida. Então, a igreja que vai te receber, ela pode abrir as portas, queridos. Hospedagem na igreja. E aí vocês podem fazer o café da manhã mesmo, o almoço pode ir para um restaurante, ou de repente vai comer na casa dos irmãos, mas também é possível fazer hospedagem e alimentação na casa dos irmãos. Agora se prepare, com certeza a possibilidade de ser mais simples do que a sua casa é muito grande, mas não se engane, você vai comer bem, você não vai passar fome, você vai dormir bem. Talvez não é uma cama tão confortável. Às vezes você vai precisar levar um saco de dormir. Às vezes você vai precisar levar um tapa-ouvidos, porque o seu companheiro ou alguém na casa ronca demais. Então, você vai vivenciar experiências lindas, ricas e poderosas. O que a gente vai fazer nessa saída de final de semana? Evangelismo com jovens da sua comunidade. Então, você vai descobrir, jovem gosta de ficar na praça, andando de skate, futebol, vôlei, alguma coisa. Eles estão lá às vezes batendo papo, tomando tereré ou arguile, eu não sei, mas você vai fazer o evangelismo. Agora você precisa treinar, preparar a sua equipe para fazer o pré-evangelismo
e evangelismo. O pré-evangelismo é como você vai abordar alguém sem falar do evangelho, mas conversar com ela para alcançar o seu coração. E aí o evangelismo já é compartilhar o evangelho. Às vezes, você vai desenvolver o teatro com os jovens da igreja local. Você ensaia com eles, treina eles, eles vão apresentar na praça. E aí, vocês põem caixa de som, pode ter um louvor gostoso, aí vai o teatro e vai interagindo. Terminou o teatro, as pessoas começam a distribuir folhetos, abordar. Olha, você gostou do teatro? O que você entendeu? O que mais te marcou? O que te chamou a atenção? E aí você vai aplicando devagarinho e gente orando o tempo todo, durante o tempo na praça, durante o tempo de conversação. Tem que ter equipe para orar. Vocês também podem desenvolver atividades com crianças. Kids Games, se você não sabe o que é, entra aqui, ó, tá aparecendo para você no rodapé, entra lá, descobre o que é Kids Games, que é o Ceflau, é uma organização internacional de eventos esportivos para ganhar as pessoas para Jesus. Então, desenvolva isso. E quando vocês voltarem, né, desse trabalho no final de semana, vocês precisam avaliar e compartilhar as experiências. Como é que foi a hospedagem, a alimentação? Como é que foi estar na casa de alguém ou hospedado na igreja, se alimentando na igreja? Como é que foi a experiência do pré-evangelismo, do evangelismo, do teatro? A questão de equipamento, como é que foi a atividade com as crianças? Deu para fazer? Tem tantas coisas que a gente pode desenvolver com as crianças. E você pode reproduzir o culto de missões que você já fez na sua igreja, nesta congregação. 6 dicas fáceis de como começar um trabalho de missões do zero. Beleza? Olha, queridos, chegamos agora ao desafio da aula de hoje. E o desafio é muito simples, mas muito importante. Primeira coisa, comece a orar e pedir para Deus pessoas apaixonadas por Ele. Comece a orar. Comece a colocar em prática hoje, agora. Peça para Deus pessoas. 2, 3, 4, 5. De maneira que você comece a desenvolver esse processo e essas pessoas orarem pelas demais. Segundo desafio, faça um planejamento de como você vai fazer, o que você vai fazer e do que você precisa fazer para dar certo. Quem não planeja, planejou o fracasso. Então planeje como você vai usar as 6 dicas. Você não precisa usar as 6 dicas tudo de uma vez. Planeje, organize de maneira que você vai se deliciar nesse processo. Quero mais. É o setor, é o momento em que eu quero compartilhar com você como que você pode utilizar este material. E eu quero indicar para você no Quero Mais 2 livros para você que vai ajudar na área da oração, tanto para você como para sua equipe. Primeiro livro é Intercessão Mundial. Você precisa ter esse livro. E esse livro é só por encomenda. Você tem que entrar na editora e você tem que solicitar. É um livro que vai mostrar de A a Z todos os dias do ano para você orar. Orar pela obra missionária. Tem necessidades, desafios econômicos, realidades política, social e religiosa. Então esse livro, depois da Bíblia, é o que você guarda debaixo do braço, carrega ele porque vai te ajudar. E o segundo livro, A Oração Eficaz pelos Perdidos. Você vai começar a ensinar a sua equipe a orar pelas pessoas mais próximas que não conhecem a Jesus e as que estão mais longe que precisam de Jesus. 2 livros. Viu que é fácil? Vem que nós vamos para a próxima aula.